Bom dia, gente! Hoje a gente vai falar sobre a missão do satélite Sentinel. A nossa equipe é formada pelo Gustavo Souza, por mim, Karine Santos, e pela Raíssa Marinho. Bom, os tópicos que nós iremos abordar hoje são o histórico, as características gerais, as órbitas, os sensores, mostrar algumas imagens produzidas pelo satélite, as suas aplicações e principais limitações. E no final nós iremos mostrar um estudo de caso. Bom, um pouco sobre o histórico. A série de satélites do Sentinel começou a ser lançada em 2014 e ele surgiu a partir de projetos da ESA, que é a Agência Espacial Europeia. Ele tem como principal objetivo monitorar os recursos naturais terrestres, o uso e a ocupação das terras, os ambientes marinhos, o clima e os desastres naturais. Primeiramente, ela foi chamada de Global Monitoring. Esse nome em inglês que tem como sigla GMES. E em 2012, a partir de 2012, passou a se chamar de Sentinel. Bom, quanto às características gerais, a missão ela é composta por pares de satélites especializados, mas que eles são adequados a temas de interesse distintos. O primeiro satélite que foi lançado foi o Sentinel-1A e nele estava equipado o sensor de radar SAR, que é um sensor de abertura sintética que opera na banda C, entre 8 a 4 GHz ou de 3,8 a 7,5 centímetros, e ele foi lançado em 2014. O satélite Sentinel-1B ele foi lançado em 2016 e ele levou a bordo o mesmo sensor, que é o SAR. Só que consigo ele levou outros instrumentos como mini-satélites, sensores de identificação de embarcações e outros equipamentos de diversas agências europeias. O Sentinel, tanto o 1A e o B, eles são aplicados ao monitoramento terrestre e oceânico e eles levam a bordo os sensores de radar, que é o SAR. O satélite Sentinel-2A ele foi o primeiro satélite óptico da série a ser operado pela ESA. Ele foi lançado em 2015 e levava a bordo o sensor multiespectral MSI. No sensor, ele continha 13 bandas espectrais que variavam de 443 a 2190 nanômetros, com uma resolução espacial de 10 metros para a banda do visível, de 20 metros para o infravermelho e de 60 metros para a banda de correção atmosférica. As suas aplicações são para o monitoramento da agricultura, de florestas, de zonas costeiras, águas interiores, de desastres naturais e de uso e ocupação da terra. Assim como o Sentinel-2A, o Sentinel-2B, que foi lançado em 2017, ele também assumiu os mesmos objetivos e aplicações, e inclusive levava o mesmo sensor MSI. Dando continuidade à missão do satélite Sentinel, em 2016 foi lançado o satélite Sentinel-3A e 2 anos mais tarde o Sentinel-3B. Ambos estavam equipados com sensores ópticos de mapeamento de terras e de oceanos, também tinha sensores de monitoramento de embarcações, radar de abertura sintética com um altímetro embutido, idêntico ao sensor SAR, sensores também de precisão orbitográficas, que era o Laser Retroreflector, ou LRR, também tinha sensores de medição de temperatura dos oceanos e das áreas emersas dos continentes, o SLSTR, e também tinha outros. Bom, nessa tabela a gente consegue ver as informações mais precisas dos satélites da missão Sentinel. Essa tabela ela é da Embrapa, mas ela foi produzida através de dados retirados do site da Agência Espacial Europeia específico para a missão Sentinel. Se a gente procurar na internet, a gente consegue ver esse site facilmente. Nessa tabela, a gente consegue ver os nomes dos satélites, as suas datas de lançamento, o local que eles foram lançados, o veículo lançador, a situação atual, que pelo acaso todos atualmente ainda estão ativos, a sua órbita, a altitude de inclinação dos satélites, o tempo de duração das órbitas, o horário de passagem, entre outros dados. Entre os principais estão os sensores que cada um deles carrega. Atualmente, a missão Sentinel estão com 7 satélites em órbita, mas a Agência Espacial Europeia ainda tem previsão de lançar mais 3 no período
no próximo período de 5 anos. Nessa outra tabela, a gente consegue ver a vida útil dos satélites. Atualmente, a gente pode ver em verde o período que foi lançado os satélites e em azul o período de operação dos satélites. E como eu disse anteriormente, todos os satélites ainda estão em operação. E como a gente pode ver também, em azul, em vermelho e rosa, nenhum deles teve uma operação que já terminou e nenhum deles teve falha no lançamento. Bom dia, eu me chamo Raíssa e eu vou dar continuidade à apresentação sobre esse satélite. Vou começar falando sobre a órbita, que tanto no satélite Sentinel-1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B e o Sentinel-5P, a órbita é polar e heliosíncrona. A inclinação fica aproximadamente 98 a 99 graus entre todos os satélites da série Sentinel. E o tempo de duração dessa órbita é de 97,7 do Sentinel-1A até o Sentinel-2A. Bom, trazendo um pouco sobre os sensores presentes na série do satélite Sentinel, o primeiro sensor dos 4 é o SAR, que é o Synthetic Aperture Satellite. Ele está presente nos 4 primeiros satélites da série Sentinel. Os radares têm capacidade de obter imagens tanto diurnas quanto noturnas, já que a frequência da que emite é baixa e não é barrada pela atmosfera. A frequência está entre 8 a 4 GHz, banda C. O radar tem suporte para a polarização HH mais HV, VV mais VH e HH. Essas siglas significam que a polarização pode ter 2 planos que normalmente são considerados, que é a horizontal, que é o H, e a vertical, que é o V. Com isso, é possível gerar 4 imagens com diferentes polarizações, como essas que eu já citei. A primeira letra ela corresponde à radiação emitida e a segunda letra corresponde à radiação recebida pela antena. O segundo sensor que nós temos é o Multispectral Imager, que é o MSI. Ele está presente do satélite Sentinel-2A e 2B. Ele foi desenhado para operar no modo Push Broom. O modo Push Broom quer dizer que é um scanner de vassoura de empurrar, que também é conhecido como scanner de pista. E ter uma resolução espacial com 12 bandas espectrais, variando de 442 nanômetros até 2.202 nanômetros. O terceiro sensor que nós temos é o OLCI, que é o Ocean Land Color Instrument. Ele é um espectroradiômetro que mede a radiação solar refletida pela Terra com resolução espacial de 300 metros em 21 bandas espectrais. O objetivo dele é monitorar o uso e a ocupação das terras e também das áreas oceânicas, além de coletar informações sobre a atmosfera terrestre. O quarto e último sensor, ele está presente nos satélites Sentinel-3A e 3B. Ele mede a temperatura da superfície terrestre e o nome dele é Sea and Land Surface Temperature Radiometer. Ele também mede das massas d'água, seja a parte continental, para fornecer informações sobre o clima e temperatura para as aplicações meteorológicas, e também possui resolução de 500 metros para as bandas do visível e da região do infravermelho, variando de 550 nanômetros até 2.252 nanômetros, para a região do termal, que vai de 3.742 nanômetros até 10.864 nanômetros.
oferece imagens com 1 km de resolução espacial. Bom, esse foi um pouco sobre os sensores presentes na série Sentinel. Bom dia a todos, eu sou o Gustavo e vou falar um pouco sobre as principais aplicações do Sentinel. Um mapeamento de temáticos diversos na área de recursos naturais, agricultura, silvicultura, pedologia, queimadas, proteção e conservação da natureza, monitoramento ambiental e poluição. Bom, dando foco na agricultura, podemos expor a agricultura de precisão, que estudamos também em topografia. Outro, a hidrologia, o mapeamento e monitoramento de embarcações nas áreas costeiras e oceânicas da Europa e identificação de neve e gelo na superfície. Mapas de uso e cobertura da Terra, utilização de mapas e dados cartográficos, mapas de aptidão agrícola das terras, identificação de áreas irrigadas, mudanças climáticas, monitoramento de desastres naturais. Bom, as aplicações do Sentinel é muito importante na área de agricultura, principalmente nas produções rurais. Isso ajuda muito a saber em qual área plantar, qual vai ser a melhor área de monitoramento e enfim. Algumas imagens. A imagem que vemos colorida é do Sentinel 3A e 3B. A imagem que está da ESA de 2018 é um mosaico de imagem de satélite do Sentinel 1A e 1B do Canal da Mancha. Está aqui as embarcações entre as massas da Terra. A imagem da órbita entre 2016 e também 2018. Essa imagem daqui, que é do Sentinel 3A e 3B, ela está localizada da Amazônia, entre os estados do Acre, Amazonas e Rondônia. Bom, o artigo que utilizamos do estudo de caso foi a estimativa do NVDI utilizando imagens do Sentinel-2 e do SIG. Utilizamos do estudo de caso foi a estimativa do NVDI utilizando imagens do Sentinel-2 e do SIG SNAP para a avaliação de estados de degradação de pastagem da AM Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Tá. Os apresentadores do artigo foram a Letícia Coleto, Sérgio Galdino, João Oliveira, Paulo Barroso. Vou ler um pouco do resumo do artigo. A pecuária bovina é uma atividade de extrema importância econômica para o Brasil, o que gera preocupação com a qualidade das pastagens disponíveis no nosso país e a sua produtividade. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar, no âmbito do projeto, mapeamento de níveis de degradação de pastagem no bioma do Cerrado por meio de geotecnologias e geopasto cerrado. A utilização do NVDI obtido a partir de imagens de Sentinel-2 e o SIG SNAP na diferenciação de níveis de degradação de pastagem cultivadas do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Bom, como eu tinha falado antes dos principais
dos principais recursos utilizados pelo o Sentinel, esse artigo utilizou sobre a utilização de degradação das pastagens, ou seja, é muito utilizado no meio do agronegócio em si, para avaliar e poder melhorar o que está faltando ou está, como diz no artigo, em degradação. E aqui foram nossas referências bibliográficas. Muito obrigado a todos.